Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmos 119, versículo 105. A partir de agora, ensinamento da palavra de Deus com o pastor Johnny Mangi. Muitas pessoas têm dúvidas quando se diz que uma pessoa desvia-se do evangelho. Cuando se dice que una persona se aparta del evangelio. Muitos não concordam com a expressão desviar-se. Muchos no están de acuerdo con la expresión desviarse. Porque eles dizem que desviado é o diabo. Porque dicen que desviado es el diablo. E uma pessoa que sai da igreja, Una persona que sale de la iglesia, uma pessoa que abandona o evangelho, una persona que abandona el evangelio, ela não é desviada. ella no es desviada. Dizem que ela é afastada. Dicen que ella es apartada. E até em muitos Y púlpitos hasta en muchos púlpitos tem se ouvido tal expressão. se ha oído tal Não, o expresión. irmão lá não está desviado, não. El hermano ya no está desviado, no. Quem se desviou, está desviado é o diabo. El que se desvió y está desviado es el O diablo. irmão está afastado. El hermano está apartado. Isto não tem base bíblica. Esto no tiene base bíblica. Isso não tem base na santa palavra de No Deus. tiene base en la santa palabra de Dios. Aquele que sai dos caminhos do Senhor, Aquel que sale de los caminos del Señor, ele se desvia. él se desvía. Ele se desvia claramente ao que a Bíblia nos ensina. Él se desvía claramente, es lo que la Biblia nos enseña. Não adianta eu querer remendar o evangelho. No adelanta querer remendar el evangelio. Não, Jesus falou, No, Jesús dijo, Mateus 19:16, Mateo 19:16, não se põe remendo novo em pano velho. no se pone remiendo nuevo en trapo viejo. E nem se põe vinhos em odres Y velhos. no se pone vino nuevo en odres viejos. É a mesma coisa. Es la misma Eu não cosa. posso querer remendar o evangelho Yo no puedo querer remendar el evangelio para dar apoio às minhas próprias concupiscências carnais e pessoais. para luego mis propias concupiscencias carnales. Não. No, O evangelho, ele é el evangelio él e es, sempre será o mesmo. siempre será el mismo. Quando a pessoa aceita Jesus, Cuando una persona acepta a Jesús, ela encontra o verdadeiro caminho. ella encuentra el verdadero camino. João capítulo 14, versículo 6. Juan capítulo 14, verso 6. Disse Jesus, eu sou o caminho, Dice Jesús, yo soy el camino, a verdade e a vida. la verdad y la vida. Ninguém vem ao Pai Nadie va al Padre se não for por mim. si no fuere por mí. Então a pessoa, quando encontra Entonces Jesus, cuando la persona encuentra a ela Jesús, encontra o caminho da salvação. ella encuentra el camino de la Ela salvación. encontra o caminho da vida eterna. Encuentra el camino de la vida eterna. E este caminho de Deus, Y este ele é camino de Dios, perfeito. él es perfecto. Como diz o Salmo, Como dice Salmo, capítulo 18, capítulo 18, versículo 30. versículo O 30. caminho de Deus é perfeito. Como dice el Salmo capítulo 18, versículo 30. El camino de Dios es perfecto. O caminho de Deus é perfeito. El camino de Dios es perfecto. Quando a pessoa encontra Cuando una persona encuentra a Jesus, Jesús, a salvação, la salvación, ela está num caminho perfeito. ella está en un camino perfecto, Um caminho en brilhante. un camino Tem brillante, até o hino da harpa cristã, que hasta el himno de la arpa o cristiana, 146, el 146, ele nos diz um caminho brilhante dice un camino brillante, de majestosa luz. de majestuosa Quando a luz. pessoa aceita Jesus, Cuando una persona acepta a Jesús, ela renuncia a si mesmo, ella renuncia a sí misma, então ela encontra um caminho perfeito, entonces encuentra el camino um perfecto, caminho de un paz, camino de paz, um caminho de salvação, un camino de um salvación, caminho de vida eterna. un camino de vida eterna. Porém, Por eso, quando a pessoa sai deste caminho, cuando la persona sale de este camino, a Bíblia diz categoricamente que ela está desviada. le dice categóricamente que está desviada. Não posso querer remendar o No evangelho. se puede querer remendar el evangelio. Não posso querer dar apoio às minhas carnais No concupiscências. puedo dar apoyo a mis propias carnales A concupiscencias. própria Bíblia dá o nome daquele que sai do caminho de Deus de desviado. La Biblia nombra a aquel que sale del camino de Dios de desviado. Porque desviou-se da salvação. Porque se desvió de la salvación. Desviou-se do caminho perfeito. Se desvió del camino perfecto. Desviou-se do caminho brilhante Se desvió del camino brillante. de majestosa luz. De majestuosa luz. Tiago, Santiago, capítulo 5, capítulo 5, versículo 19 versículo 19 e versículo 20. y verso 20. Diz assim o texto sagrado: Irmãos, se algum dentre vós se tem desviado da verdade, repetindo, irmãos, se algum dentre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do seu erro
do seu mau caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Santiago 5, 19 y 20. 19 y 20. Santiago 5, 19 y 20 dice así: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. A pessoa volta à morte espiritual. La persona vuelve a la muerte espiritual. Quando o homem não se converteu, Cuando el hombre no se ha convertido, ele é morto. él es muerto. Ele pode ter Él riquezas, puede tener riquezas, ele pode ser uma pessoa de boa aparência, puede ser una persona de buena pode ser apariencia, uma pessoa de uma boa classe social, puede ser una persona de buena clase social. porém, Aún, ele está morto. aunque sea este muerto, Morte é separação. muerte es separación. A pessoa está viva, La persona está viva, trabalhando, Trabaja, se locomovendo, moviéndose, mas diante de Deus, pero delante de Dios, ele vê um él cadáver, ve un cadáver. a pessoa morta. La persona muerta. Espiritualmente a pessoa está morta. Espiritualmente la persona está muerta. Como diz Efésios, Como dice Efesios, capítulo 2, capítulo 2, versículo 1. versículo 1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Então Cristo nos vivificou, Entonces Cristo nos ou seja, vivificó. deu-nos vida O sea, nos dio vida quando estávamos cuando mortos estábamos muertos nas ofensas en las ofensas e nos pecados. y en los pecados. Então uma pessoa que não se converteu, ela é morta. Entonces la persona que no se ha convertido Ela é muerta, separada de Deus. es separada de Dios. Quanto à salvação, En cuanto a la salvación, quanto o favor de en Deus, cuanto al favor de a Dios, pessoa está separada. la persona está apartada. Quando a pessoa se converte, Cuando se convierte, ela recebe vida. ella recibe vida. Ela recebe uma vida abundante. Ella recibe una vida abundante. Capítulo 10, versículo 10 de João. Capítulo 10, 10 de Juan. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Vine para que tengan vida y la tengan con abundancia. Então Jesus ele veio para vivificar o Entonces pecador, Jesús vino para vivificar al para pecador, dar-lhe vida. para darle vida. Porém, quando a pessoa se desvia do caminho do Aun Senhor, cuando la persona se desvía del camino del Señor, a alma dela, El alma de ella, o espírito dela, el espíritu de ella, voltam a morrer. vuelve a morir. E a Bíblia fala, se algum dentre vós se tem desviado da Y verdade, la Biblia dice, alguno se hubiese desviado de la e verdad, aquele que o fizer converter do seu mau caminho, y aquel que lo convirtiere de su mal camino, salvará aquela alma da morte. salvará aquella alma de la Ou muerte. seja, aquela alma voltou a morrer. O sea, aquella alma volvió a morir. Está separada de Deus de novo. Está separada de Dios de vuelta. O pecado tampa o rosto que Deus não ouve. El pecado tapa el rostro que Dios no Como diz Isaías 59, 2. dice Isaías 59, 2. Ainda mais Provérbios, capítulo 28, versículo En 9. Proverbios 28, 9. Diz: o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Repetindo, aquele que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável, ou seja, é detestável. O desviado ora, o desviado clama, e a Bíblia diz que Deus detesta. La Biblia dice que Dios detesta, Deus odeia, Dios odia, porque ele se desviou porque Él se desvió da lei, de la ley, da verdade. de la verdad. Proverbios 28, versículo 9. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Até a oração Deus rejeita. Hasta la oración Dios rechaza. Ainda mais Jeremias capítulo 8, versículo 4 e Jeremias, versículo 5, Jeremías 8, versículo 4 y 5, diz-lhes mais: dice aún más. assim diz o Senhor, Así dice el Señor. porventura cairão ¿Por acaso caerán e não se tornarão a levantar? y no se volverán a levantar? Desviar-se-ão Se han desviado e não voltarão? y no volverán. Porque, pois, se desvia este povo de Jerusalém ¿Por qué pues se desvía este pueblo de Jerusalén? com uma apostasia tão contínua, Una apostasía tan continua, persiste no engano persisten en el engaño e não quer voltar. y no quieren volver. Então o povo
de Jerusalém Entonces el pueblo de Jerusalén já estava se desviando. ya se estaba desviando. Por que, pois, se desvia este povo com uma apostasia? ¿Por qué pues se desvía este pueblo con apostasía? E o que significa a palavra apostasia? ¿Qué significa la palabra apostasía? É o desvio consciente da fé. Es el desvío consciente de la fe. Isto é apostatar. Esto es O apostatarse. homem, quando ele pratica a apostasia, El hombre practica la apostasía. quando ele apostata da fé, Cuando él apostata la ele fe, desvia él deliberadamente. se desvía deliberadamente. É um pecado deliberado. Es un pecado É o deliberado. gosto dele. Es el gusto de él. É a vontade dele. Es la voluntad É o de que él. ele quis. Es lo que él quiere. Isto é apostatar. Esto es apostatarse. Quando a pessoa se desvia do caminho do Senhor, Cuando la persona se desvía del camino del porque foi a Señor, vontade dela, que fue voluntad de ella. ela negou a fé. Ella negó la fe. Ela negou o batismo. Ella negó el bautismo. Ela negou a ceia que ela tomou. Ella negó la Santa Cena que tomó. Ela negou o Santo Filho de Deus. Ella negó al Santo Hijo de Dios. Ela negou as Escrituras. Ella negó las Escrituras. Ela abandonou o pacto que fez com Deus. Ella abandonó el pacto que hizo con Ou Dios. seja, foi um pecado deliberado. O sea, fue un pecado deliberado. Então, é um verdadeiro desvio Entonces, un verdadero do desvío caminho da salvação, del camino de la salvación. do caminho da vida Del eterna, camino de la vida eterna. deliberadamente, Deliberadamente. com a própria vontade. Con la propia voluntad. Então, verdadeiramente, Entonces, verdaderamente, é desviado. es desviado. Um pecado deliberado. Un pecado deliberado. É uma apostasia. Es una apostasía. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. 1 Timoteo capítulo 4, verso 1. E nos últimos dias, expressamente, o Espírito diz En los últimos días expresamente dice el que Espíritu alguns apostatarão que da algunos fé, se apostatarán de la fe, dando ouvidos dando oídos a espíritos a enganadores espíritus engañadores e a doutrina y a doctrinas de demonios. de demonios. Lá em 2 Pedro, En segunda de Pedro, capítulo 2, capítulo 2, versículo 20 ao 22, versículo 20 al 22, o apóstolo Pedro el apóstol Pedro nos ensina o que acontece com um desviado, nos enseña qué es lo que pasa con un desviado, ao dizer: al decir, porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro, porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que, conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao espajadouro de lama. Segunda de San Pedro el Apóstol, capítulo 2, versículo 20 al 22. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de la contaminación del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, siendo vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les aconteció lo del verdadero proverbio: el perro vuelve al vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. O apelo La invitación é algo muito importante na hora do culto. es algo importante a la hora del culto. O momento do apelo é o momento que o Espírito Santo insiste El momento de la invitación es el momento que el Espíritu Santo insiste para a salvação daquela alma. para la salvación de aquella alma. Então, a hora que os demônios, que Satanás mais lutam no culto, El momento que Satanás más lucha en el culto é na hora do apelo. es el momento de la invitación. Por quê? ¿Por qué? Muitas igrejas Muchas iglesias não concordam com o apelo. no concuerdan con la invitación. Dizem que, isso? Eu vou aceitar Jesus? Quem sou eu para aceitar Jesus? Dicen que ¿quién soy yo para aceptar a Jesús? Não, Jesus que tem que me aceitar. No, es Jesús que tiene que aceptarme. Não, senhor. No, Señor. Jesus já me aceitou Jesús ya me aceptó na cruz do Calvário. en la cruz del Calvario. A cruz La cruz foi a prova de sua fue aceitação. la prueba de su aceptación. A cruz La cruz foi a prova
da remissão de nossos fue la pecados. prueba de la redención de nuestros Capítulo pecados. 9, 22 de Hebreus. Capítulo 9, 22 de Hebreos. Sem derramamento de sangue, Sin derramamiento de sangre, não há remissão de pecados. no hay redención de pecados. Então a cruz, Entonces la cruz, derramamento do sangue de Cristo, derramamiento de la sangre de Cristo, foi a prova da remissão dos pecados. fue la prueba de la redención de los Lá em pecados. 1 João, capítulo 2, versículo En 2, primera de Juan, capítulo 2, verso 2, e ele é a propiciação y Él es la propiciación pelos nossos pecados. por nuestros pecados. E não somente pelos nossos Y no pecados, solamente por nuestros pecados, mas também pelos pecados de todo mundo. más también por los pecados de todo el Então mundo. Jesus foi a oferta Entonces Jesús fue la ofrenda propiciatória. propiciatoria. Propiciação é oferta. Propiciación es oferta. Cristo ofrenda. foi a nossa oferta. Cristo fue nuestra ofrenda. Ele nos aceitou. Él nos aceptó. Ele aceitou todos os moradores da Él terra. aceptó todos los que viven en Com la a sua tierra. morte na Con cruz. su muerte en la cruz. Com o seu brado. Con su invitación. João 19:30. Juan 19:30. Está consumado. Está consumado. Então hoje, O entonces hoy, eu tenho que dar uma prova tengo que dar una prueba de que eu aceitei o sacrifício de que Cristo. yo acepté el sacrificio de De que Cristo. eu aceitei a morte de Cristo. Que acepté la muerte de De Cristo. que eu aceitei o derramamento do sangue de Que Cristo. acepté el derramamiento de la sangre de Cristo. E como eu dou esta prova? ¿Cómo yo doy esta prueba? Na hora do apelo, En el momento de la invitación. Jesus disse, Dice Jesús, Mateus 10, 32 e 33, Mateos 10, 32 y 33. aquele que me confessar Aquel que me confesare, diante dos homens, delante de los hombres, eu também o confessarei yo también lo confesaré diante de meu Pai que está nos céus. delante de mi Padre que está en el cielo. Porém, aquele que me negar Aún aquel que me diante niegue dos delante de los homens, hombres, eu também o negarei diante de meu Pai que está nos céus. también lo negaré delante de mi Padre que está en los Então, a cielos. aceitação de Cristo é algo público, Entonces la aceptación de Cristo es algo público, é algo diante do povo. es algo delante del Porque pueblo. quando Cristo morreu por nós, Porque cuando Cristo murió por ele nosotros, não morreu escondido, não. Él no murió escondido, Ele no. morreu em cima do monte. Él murió encima de un As três monte. cruzes Las tres cruces levantadas no monte. levantadas en el No monte, monte, no lugar da caveira. en el monte de la calavera, Porque Calvário porque Calvario significa lugar da caveira. significa lugar de la Porque calavera. o monte tinha mais ou menos o formato de uma El caveira. monte tenía más o menos la forma de una calavera. E todas as regiões circunvizinhas Todas las regiones vecinas contemplaram Cristo crucificado. vieron a Cristo crucificado. Assim como o sacrifício de Cristo foi visível, Así como el sacrificio de Cristo fue visible, foi diante do fue povo, delante del pueblo, o meu aceitar, mi aceptar, a minha aceitação, mi tem aceptación de ser também diante do povo, tiene que ser delante del pueblo, tem de ser também diante tiene que ser también das delante de los testemunhas. testigos. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 12. Primera de Timoteo capítulo 6 versículo 12. Milita a boa milícia da fé. Milita la buena milicia de la fe. Tome posse da vida eterna, Tome posesión de la vida eterna, para o qual também foste chamado, para el cual también fuiste llamado, tendo já feita siendo ya hecha boa confissão buena confesión diante delante de muitas testemunhas. de muchos testigos. Aleluia! Aleluia! É diante das testemunhas Delante de los que testigos tem de fazer a confissão. hay que hacer la confesión. Então, o apelo é algo bíblico. Entonces la invitación es algo bíblico. E a pessoa escapa das corrupções do mundo La persona escapa de las corrupciones del mundo quando ela conhece Jesus como Salvador, cuando ella conoce a Jesús como quando Salvador, ela aceita Jesus na hora do apelo. cuando ella acepta a Jesús en la hora de la Então ela tem invitación. de fazer uma confissão com a boca Entonces hay que hacer una confesión con la boca e com o y coração. con el corazón. Capítulo 10, Capítulo 10, versículo 9 e 10 de versículo 9 y Romanos, 10 de Romanos, que a Bíblia diz: que la Biblia dice, a saber, al saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus con tu boca confesares al Señor Jesús e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Romanos 10, versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios se ha levantado de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Então ali na hora, Entonces allí en el a momento, pessoa escapa das corrupções do mundo. la persona escapa de la corrupción del mundo. Os irmãos que têm o dom de visão, Los hermanos que tienen el don de visión, se puderem contemplar um pecador si pudieran contemplar
contemplar un pecador, quando ele se converte, cuando él se convierte, ele fica mais branco do que a lã. él queda más blanco que la lana. A alma dele fica mais pura do que a neve. El alma de él queda más pura que la nieve, A alva. que el blanco. Porque no momento do apelo da confissão, Porque en el momento de la invitación de la confesión, a alma da pessoa e o espírito ficam embranquecidos. la alma y el espíritu de la persona quedan emblanquecidos. Aleluia. Aleluya. Apocalipse 22:14. Apocalipsis 22:14. Bem-aventurado Bienaventurado os que lavaram as suas vestiduras que lavaron sus no vestiduras sangue do Cordeiro. en la sangre del Cordero. Só fica pura La persona queda pura naquele momento. en aquel momento. Mas quando a pessoa Pero cuando la persona ela aceita Jesus, Ella acepta a Jesús. ela escapa das corrupções do mundo. ya escapa de las corrupciones Ela del mundo, morreu. entonces la A persona murió. condição de um crente La condición de un creyente é morto para o mundo, muerto para el mundo, mas vivo para Deus. pero vivo para Dios. Ele morreu. Él murió. Ele morreu para a Él carnalidade. murió para la Os carnalidad. antigos costumes ele tem que deixar. Las antiguas costumbres tiene que dejar. As más conversações também ele tem que Las deixar. malas conversaciones tiene que dejar. 15:33 de 1 Coríntios. 15:33 de 1 As más Corintios. conversações corrompem os bons costumes. Las malas conversaciones corrompen las buenas A velha costumbres. natureza ele tem que abandonar. La vieja naturaleza tiene que dejar. Os vícios, Los vicios, os jogos, los juegos, os desejos da carne, los deseos de la carne, a cobiça do coração, la codicia del corazón, o desejo desenfreado de pecar, el deseo desenfrenado o de pecado pecar, com os olhos, el pecado con los o ojos, pecado com a mente. el pecado con la mente. Ele tem que se esforçar, ele tem que abandonar, tiene que esforzarse y abandonar. porque ele morreu. Porque él murió. Ele tem uma nova vida. Él tiene una nueva vida. Ele é uma nova criatura. Es una nueva criatura. Capítulo 6, Capítulo 6, versículo 10 e 11 de Romanos. versículo 10 y 11 de Romanos. Pois quanto a ter morrido de uma vez para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Romanos 6, versículo 10 al 11. Porque en cuanto murió al pecado, murió de una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. Pessoal, a condição dela é morta. La condición de la persona Para es o muerta. mundo. Para el mundo E viva y viva para Deus. para Dios. Então a pessoa ela escapa das corrupções do mundo porque ela morre para o mundo. Entonces la persona escapa de la corrupción del mundo porque muere para el Mas quando mundo. a pessoa se desvia, Pero cuando la persona se desvía, ela torna-se intrometer ella se vuelve a entrometer de novo, novamente nas corrupções do mundo. de nuevo en las corrupciones del mundo. E a pessoa é envolvida La persona envuelta en nas corrupções do mundo. las corrupciones del mundo, Ou seja, o último estado desta vida el último estado de esta vida será pior do que o primeiro. será peor que el primero. Ou seja, O sea, se a pessoa fumava, la persona fumaba. a partir do momento que ela se desvia, Cuando se desvía, ela tinha se livrado da corrupção do cigarro, ella se había librado de la corrupción del pecado. mas o estado dela vai ser pior. Pero el estado de ella va a ser peor. O diabo vai lutar mais com ela. El diablo va a luchar más con Se ella. ela fumava cigarro, Si fumaba cigarro, ela vai passar a fumar charuto, va a empezar a fumar habano. vai passar a fumar cachimbo, Va a empezar a fumar vai pipa. passar a fumar maconha, Va a empezar a fumar vai passar a marihuana. cheirar cocaína. Va a empezar a oler cocaína. Se bebia só conhaque, Si bebía solo coñac, vai passar a beber vinho, va a empezar a beber vino, aguardente, aguardiente, cachaça, caña, vai passar cerveja, empieza a tomar cerveza, água com álcool. agua con alcohol. Vai passar, o diabo vai entrar na pessoa El diablo va a entrar en la persona para ela, o estado dela ser pior do que quando ela estava no pecado pela primeira para vez. empeorar el pecado de cuando estaba por primera vez. Se a pessoa se prostituía, Si la persona era prostituta, ela vai passar a ter gosto pior, va a empezar a tener un gozo peor satânico e maligno, Satánico y maligno. pela prostituição. De la prostitución. Então ela vai querer mesmo o pecado que ela vai gostar. Entonces va a querer el pecado que a ella le gusta. E o pecado, né, ela não vai se fartar de tanta obra do pecado. Y no se va a satisfacer de tanto pecado. Quanto mais ela pecar, mais ela gostará. Cuanto más peque, más va a querer pecar. O último estado é pior do que o primeiro. El último estado es peor que el Se primero. a pessoa rezava o terço, Si la persona rezaba el rosario, se a pessoa rezava o rosário, rezaba el rosario, é que eu ia falar de outro jeito. É que aqui terço é outro tipo e rosário é outro. Se a pessoa rezava o si terço, la persona rezaba el rosario, ela vai passar a rezar o rosário. va a empezar a rezar el É rosario. diferente. Que é diferente o rosário do terço Acho aqui. que aquí el otro más grande. Sim, o rosário é maior. Porque o estado dela é pior. Porque el estado de ella es peor. Se a pessoa acendia a vela para Santas Almas nas segundas-feiras, Si la persona prendía la vela para las santas almas en el día lunes, ela vai passar a queimar incenso dentro de va a casa, empezar a quemar incienso dentro de casa. vai passar a frequentar os terreiros de Va a feitiçaria. empezar a ir a los terrenos de Macumba. É assim. É assim. O último estado é primeiro, é pior do que o primeiro. El último estado es peor que el primero. E a pessoa não se dá conta por La persona no se quê? da cuenta por qué.
ela foi vencida. Ella fue vencida Pelas corrupções do mundo. por la corrupción del mundo. Era melhor a pessoa não ter conhecido a verdade. Era mejor no haber conocido la verdad. Era melhor a pessoa nunca ter levantado a mão na hora do Era apelo. mejor nunca haber tenido que levantar la mano en la hora Era de la melhor a votación. pessoa nunca ter confessado: Era mejor nunca haber tenido que eu confesar. aceito Jesus como meu Salvador. Acepto a Jesús como mi Salvador. Era melhor a pessoa nunca ter prometido: Era mejor nunca haber tenido prometido. eu nunca mais sairei desta santa igreja, Deus é Nunca más amor. saldré de esta santa iglesia, Dios es Era amor. melhor não ter falado isso. Era mejor no haber hablado eso. Porque o estado dela será pior, porque Satanás virá com mais fúria. El estado será peor porque Satanás vendrá con más furia. Os demônios lutarão mais. Los demonios lucharán más Porque a pessoa estava suja. porque la persona estaba sucia. Quem não se converteu, El que no se convirtió ela está no lamaçal do pecado. ya está en la mansión del pecado. Salmo capítulo 40, versículo 2. Salmo 42. Tirou-me de um largo horrível, Me sacó de un lago horrible, de um charco de lodo. un charco de barro. A pessoa descrente, A persona ela descrente, está num lago horrível. ella está en un lago horrible. Ela está num charco de lodo. Ella está en un charco de barro. Do alto da cabeça até a planta dos pés é Desde la sujeira. cabeza a la planta de los pies de São as sucio. trevas do pecado. Las tinieblas del pecado. Trevas na Bíblia Tinieblas en la Biblia significam pecados, significa pecado, iniquidades, iniquidades, transgressões, transgresiones, impiedades, impiedades, desobediência. desobediencia. Isso são trevas. Esas son tinieblas. Então, Entonces, a pessoa já estava pura, La persona estaba pura. já estava limpa. Estava limpia. Porque a pessoa se converte, ela é purificada na hora. Cuando se convierte es purificada en el momento. Apocalipse capítulo 1, versículo 18. Apocalipsis 1:18. Vinde, argui-me, diz o Senhor. Venid y arguime, dice el Señor. Ainda que os vossos pecados Aunque vuestros pecados sejam como a escarlata, sean como la escarlata, eles tornar-se-ão ellos se volverán brancos como a neve, blancos como la nieve. ainda que sejam vermelhos Aunque como sean- o carmesim, Aunque sean rojos como el carmesí, tornar-se-ão se volverán brancos como a lã. blancos como la lana. Aleluia! Glória a Deus. Só ficar branca como a lã. Quedará blanca como la Pelo lana. sangue de Jesus Por Cristo. la sangre de Jesucristo. Apocalipse 7,14. Apocalipsis 7:14. Estes são os que vieram da grande tribulação Estos son los que vinieron de la gran tribulación. e lavaram as suas vestiduras Lavaron sus vestiduras e as branquearam y las blanquearon no sangue do Cordeiro. en la sangre del Cordero. Então, Entonces, a pessoa, quando desvia, cuando la persona se era desvía, melhor nunca ter sido lavada. era mejor nunca haber sido lavado. Era melhor nunca ter sido Era purificada. haber sido mejor nunca sido Era purificado. melhor que não houvesse Era nascido mejor que no hubiera nacido do que se desviar que desviarse do caminho de Deus, del camino de Dios. do santo mandamento Del santo mandamiento que que es o Senhor entregou. el Señor nos Então entregó. existe um provérbio. Entonces existe un O proverbio. cão voltou ao próprio vômito. El perro volvió al propio vómito. Ou seja, a pessoa vomitou. La persona vomitó, O sentido, vomitou o pecado. vomitó el pecado, Então vomitou os vícios. vomitó los vicios. Televisão, vomitou. Televisão, ela vomitou. Lançou, vomitar é lançar fora. Vomitar es largar afuera. Então, lançou fora a televisão, Entonces lanzó la televisión, a prostituição, la prostitución, o cigarro, el cigarro, os times de futebol, los juegos de o fútbol, boxe, el boxeo, o vôlei, el todo voleibol, tipo de jogos de azar, bingo, todo cassino, tipo de azar, bingo, casino, aquela roleta, la ruleta rusa. como chama? Ruleta. Roleta russa. Roleta russa. Abandonou aquilo lá. Abandonó aquello allá. A pessoa lançou fora. La persona largó afuera. Mas quando a pessoa ela se desvia, Pero cuando la persona se desvía, ela vai e come tudo de novo. ella va y come todo de vuelta. Aquele vômito Aquel vómito horrível, podre, horrible, podrido, que era o mal que estaba fazendo a alma, o espírito daquela vida. estaba haciéndole mal al alma y al espíritu de aquella Ela vida. come tudo de novo. Ella come todo de vuelta. E também se compara como a porca. También se compara como el puerco. Está toda lavada, Está toda lavada de repentemente y de repente volta Vuelve à poça de lama a la poza de para se melar. para moverse. Então vê que é um pecado deliberado. Se ven que es un pecado deliberado. O desviado está nesta condição. El desviado está en esta condición. Ele é tido como um cão. Él está tenido como un Seja perro imundo. inmundo. Ele é tido como um porco. Él está tenido como un puerco. Imundo, sujo. Inmundo, sucio. Ou seja, não a pessoa em si, No la persona en sí, mas o ato que a pessoa praticou más el acto que la persona de practicó. verdadeiramente voltar Deliberadamente volver às corrupções do mundo. a las corrupciones del mundo. E quando a pessoa Cuando la persona ela aceita Jesus, ella acepta a Jesús, os demônios são na hora
vencidos. Los demonios son vencidos en el no momento, corpo daquela pessoa. en el cuerpo de aquella persona. Então, os demônios da feitiçaria, Entonces los demonios de hechicería, que a Bíblia chega a dizer lá, Atos 16:16. Hechos 16, 17 dice la O Biblia, espírito de adivinhação. del espíritu de adivinación. Então, essa pessoa tinha um espírito de feitiçaria. Entonces la persona tiene espíritu de hechicería. Ela frequentava terreiros. Ella frecuentaba terreras, Ela lia a mão. ella leía la mano. Era a pessoa que acendia a vela, Era era persona que idólatra. prendía velas, era idólatra. Pessoa que andava na prostituição, Persona que andaba en la prostitución, nos vícios. en los vicios, en fin. São demônios. Son demonios. Da prostituição, Da prostitución, da idolatria, da prostituição, de la prostitución, da luxúria. de la lujuria. São demônios. Son demonios. Quando a pessoa aceita Cristo, Cuando la persona acepta a Cristo, esses demônios são expulsos imediatamente. esos demonios son expulsados Eles inmediatamente. não suportam Ellos no o soportan poder do Espírito Santo, el poder del Espíritu que Santo, resplandece a luz que divina resplandece la luz no divina. corpo daquela pessoa. No corpo daquela E o persona. poder de Satanás é vencido. Y el poder de Satanás es O vencido. poder de Satanás é El derrotado. poder de Satanás es derrotado. Os grilhões naquela alma são destruídos. Los grillos de aquella alma son destruidos. E a pessoa é liberta. Y la persona es liberada. Lá em Colossenses, Allí en Colosenses, capítulo 2, capítulo 2, versículo versículo 15. 15. Diz assim: despojando os principados e as potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Colosenses capítulo 2, versículo 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Então Cristo expôs Entonces Cristo o expuso que escravizava aquela pessoa, lo que esclavizaba a aquella persona, que acorrentava aquela pessoa. lo que ataba a aquella persona. Cristo expôs Jesús lo os expuso principados a los principados e potestades, y potestades, que são demônios, que son demonios, e triunfou, y triunfó, ou seja, venceu. o sea, venció. Então a pessoa, quando se converte, ela vence. Entonces cuando la persona se convierte, ella vence el E o pecado. que é conversão? ¿Y qué es conversión? A palavra conversão La palabra conversión significa mudar de rumo, significa cambiar de rumbo, mudar de caminho, cambiar de camino, mudar de estrada. cambiar de estrada. Se estava na estrada era perdição, La persona estaba en el camino de la perdición, ela mudou para o caminho da salvação. entonces cambió el camino de la salvación, Como no começo do programa eu já abordei. como en el comienzo del programa abordé diciendo. Mas quando esses demônios, ou esse demônio é expulso do corpo da pessoa, Pero cuando ese demonio es expulsado del cuerpo de la persona, o macumbeiro lá, el macumbero o allá, el espírito de adivinhação de feitiçaria saiu do corpo dele. espíritu de adivinación de hechicería salió del cuerpo de él. Saiba Sepa que o espírito imundo não vai embora. que el espíritu mundo no se va, Ele vai ficar rodeando. él va a quedar rodeando O idólatra, el idólatra, aquele espírito imundo que usava para acender vela, aquel espíritu que usaba a la persona para para ir encender à velas, Aparecida do Norte, para ir a la Aparecida del Norte, colocar uma cruz nas costas, colocar la cruz en la espalda, colocar caroço de milho debaixo do joelho, colocar cáscara de millo en la rodilla, subir a escada da Aparecida de joelho, subir la escalera de la Aparecida de rodillas, levar imagem, Llevar imagens, braço de ferro, braço de fierro, braço de gesso, braço de gesso. que essas procissões, que esas profesiones os pagamentos de promessas, son pagos de promesas. a pessoa que vende o seu próprio corpo, La persona que vende su propio a cuerpo, pessoa que vive na bebida alcoólica, a persona que vive na bebida a pessoa que alcoólica, é fã da televisão, a persona que é fã de la a pessoa televisión, que é fanática por futebol, la persona que es fanática por el a pessoa fútbol, que é viciada nos jogos de la azar, persona que inicia en los juegos de azar, nos esportes, los esportes, na mentira tem a boca para mentir. mentira tiene la boca para mentir. Esses demônios, quando saem dos corpos, Cuando esos demonios salen del cuerpo, eles não vão embora. ellos no se van totalmente. Capítulo 5, versículo 8 de 1 Pedro. Capítulo 5 del versículo 8 de primera de O Pedro. diabo, vosso El adversário, diablo, vuestro adversario, anda em vosso derredor, anda a vuestro alrededor, bramando como leão, bramando como un león, buscando a quem possa tragar. buscando a quien pueda Então tragar. esses demônios ficam ao derredor. Entonces esos demonios quedan rodeando. Para quê? ¿Para qué? Para ver se vai encontrar lugar no coração de novo. Para ver si va a encontrar en el corazón lugar de vuelta. Para ver se vai encontrar lugar. Para ver si encuentra O lugar. Espírito Santo entrou. Porque el Espíritu Santo entró. Mas existe Pero existe o entristecimento ao Espírito El Santo. entristecimiento al Espíritu Santo. Capítulo 4, versículo 30 de Efésios. Capítulo 4, verso 30 de Efesios. Não entristeçais o Espírito Santo No de Deus, entristezcáis el Espíritu Santo de o Dios, qual está em vós. el cual está en Então eu vosotros. posso entristecer Entonces yo puedo a entristecer pessoa do Divino Espírito a la Santo. persona del Divino Espíritu Santo. Tu também. Tu podes entristecer. Tú también puedes entristecer. Não é verdade, irmão? Es verdad. Pablo.
Nós podemos entristecer Nosotros com os podemos nossos entristecer atos de injustiça. con nuestros hechos de injusticia. Então o Espírito Santo agora pode se afastar. Entonces el Espíritu Santo puede apartarse. Então, neste momento, Entonces en ese momento, que esse Espírito quer voltar. ese Espíritu quiere volver. Mas ele não volta mais sozinho. Pero no vuelve más solo, Porque ele perdeu o campo. porque él perdió campo. Era ele sozinho operando ali. Era él solo operando allí. E ele foi expulso. E ele foi expulsado. Ele vai voltar com outro grupo de 7 demônios. Entonces volverá con otro grupo de 7 Veja, demonios. já estava naquele corpo. Estaba uno en aquel cuerpo. Então ele voltará mais com 7. Y él volverá con 7. Ficaram quantos? ¿Quedarán cuántos? 8. 8 demônios 8 demonios no corpo daquela en el pessoa. cuerpo de aquella persona. Porque eles voltarão em maior número. Porque ellos volverán en mayor número. Porque eles vão lutar mais terrivelmente. Porque ellos lucharán más Vão terriblemente. aprofundar mais a pessoa no lamaçal de novo. Van a aprofundar más a la O persona. de estado da nuevo. pessoa será pior do que o primeiro. El estado de la persona será peor que el primero. A pessoa será como um cão que comeu vômito. La persona será como un perro que comió el vómito. E a porca lavada que voltou à poça de lama. La porca lavada que volvió a... É isso que Jesus Cristo ensinou. Es eso que Jesucristo enseñó. Lucas capítulo 11, versículo 24 ao 27. Lucas 11, 24 al 27. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e não o achando, o espírito diz: tornarei para minha casa de onde saí. E chegando, acha varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros. Tá vendo que ele vai com outros? Outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali. E o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Lucas 24 al 20. 11, 24 a 27. Lucas 11, 24 al 27. Cuando el espíritu mundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, y hallándolo dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada, entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrando moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Está aí a resposta. Está allí la respuesta. Irmão Pablo, eu já conversou com muito desviado, que eles dizem, não tenho força, já conversou? Conversei. O que eles dizem? Ele disse: não tenho força para voltar de novo, não sei o que fazer, tô com vergonha. Aqui está a resposta. Aqui está a resposta. Por que 7 espíritos? Porque 7 espíritus, Junto com aquele espírito que estava, junto com aquele espírito que já somando 8 espíritos, suman 8 espíritus, entram no corpo daquela pessoa entra no corpo daquela e pessoa, ficam no coração, quedan en el corazón, ou seja, na alma, no espírito daquele homem. en el alma, en el espíritu de aquel Então ele hombre. não tem força mais para nada. No tiene más fuerza para E são nada. espíritos piores do que o primeiro. Son peores espíritus que el primero. E o que é a casa varrida e adornada? ¿Y qué es la casa barrida y É o adornada? coração preparado. Es el corazón listo. O coração está El vazio. corazón está vacío. Está preparadinho para o Está Satanás preparadito entrar. para Satanás volver. Está preparado para os 8 demônios entrarem. Está preparado para los 8 demonios entrar. Então, quando eles entram, Entonces cuando entran, tira totalmente a força da pessoa. quitan totalmente la fuerza A de la pessoa persona. quer voltar, La persona quiere volver, mas não consegue. pero no puede. Quer se libertar, Quiere liberarse, mas não consegue. pero no puede. Quer deixar de beber, Quiere dejar de beber, mas não consegue. pero no puede. Porque aqueles 8 demônios, Porque aquellos 8 eles demonios, habitam em todos os aspectos da vida daquele homem. los 8 demonios viven en todos los aspectos de la vida de aquel Em hombre. todos. En todos. Todas as formas, Em todas as formas, aqueles demônios usarão Aquellos demonios para que usarán aquela pessoa para que la persona não se arrependa novamente. no se arrepienta nuevamente. Terrível, não? Tremendo. Não, tem de voltar para Jesus, Entonces, hay que volver desviado. para Jesús desviado. Volta, ovelha perdida. Vuelva, oveja Em perdida. nome de Jesus En Cristo. nombre de Jesucristo. Programa A Voz da Libertação. Presente em todo o território nacional. Um programa para todos, que não faz distinção. O que faltava para preencher o vazio no seu coração. Casos de pessoas que se desviaram Casos de personas que se desviaron
e suas supostas causas. y sus supuestas causas. Na carta aos Hebreus, En la carta a los Hebreos, capítulo 4, capítulo 4, versículo 1 e versículo 2, versículo 1 y 2, nos diz: nos dice: temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fica para trás, porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a elas, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Hebreos 4, versículo 1 y 2, dice así: temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, pero no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Temos o caso de Ananias e Safira. Tenemos el caso de Ananías y Zafira. Ananias e Safira eram crentes, Ananías y Zafira eran creyentes, membros da igreja em Jerusalém. miembros de la iglesia de Jerusalén. E nos crentes da igreja de Y Jerusalém, los creyentes de la iglesia de Jerusalén, a igreja primitiva, la iglesia primitiva, o Espírito Santo desceu lá, el Espíritu Santo descendió ya e na igreja se expandiu. y en la iglesia se expandió. Os crentes de Jerusalém tinham abundante graça. Los creyentes tenían abundante gracia. A graça de Deus transbordava La gracia de Dios transbordaba na vida dos crentes em Jerusalém. en la vida de los creyentes de Jerusalén. Capítulo 4, versículo 33 de Atos dos Apóstolos. Capítulo 4, verso 33 de Hechos de los Apóstoles. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia sobre ellos todos. Ananias e Safira Ananías y Zafira fazia parte desses crentes. hacían parte de esos creyentes. A graça de Deus transbordava La gracia de Dios transbordaba nas vidas de Ananias e en Safira. la vida de Ananías y Então, Zafira. Ananias e Safira tinham uma oração abençoada. Entonces Ananías y Zafira tienen una oración bendecida. Quando eles abriam a boca, Cuando abrían la boca, era Deus falando nas bocas deles. era Dios hablando de la boca de ellos. Somente deles andarem, Solamente de caminar, o poder de Deus se el manifestava. poder de Dios se manifestaba. Imagínese, A graça de Deus la gracia de Dios transbordava. transbordaba, Era abundante. era abundante. Ou seja, preenchia todos os O aspectos sea, llenaba todos los aspectos das vidas de Ananias e de Safira. la vida de Ananías y Zafira. Ananias e Safira também, Ananías y Zafira también, eles tinham coração humilde. ellos tienen un corazón humilde. Eles não eram contendentes. Ellos no eran Não contenderos. brigavam com os outros crentes No dentro da peleaban igreja. con los otros creyentes dentro de la Não iglesia. ficavam brigando por causa de cargo, de função. No pelean por causas de funciones en la iglesia. Não ficavam com partidarismo, com contenda. No quedaban con partidarismo ni contienda. Eles eram crentes unidos com os Eran outros. creyentes unidos unos con O otros. coração deles era um. El corazón de ellos era uno. Os corações deles era um El só. corazón de ellos era solo uno. Ou seja, era um em comunhão, Era uno en comunión. em uma só fé, En una sola fe. um só amor, Un solo amor. um só Un espírito, solo espíritu. um só Deus, Un solo Dios. um só batismo. Un solo bautismo. Era um. Era uno. Ou seja, comunhão. Era comunión. Ananias e Safira eles tinham comunhão com os crentes. Ananías y Zafira tienen comunión con los Tinham creyentes. comunhão também com Tenían Deus. comunión también con Dios. Atos capítulo 4, versículo 32. Hechos capítulo 4, verso 32. E era o coração e a alma da multidão dos que criam. Y uno era de un corazón y un alma, y ninguno decía por suyo propio nada de lo que poseía, sino que todo lo que tenían de las cosas en común. Ananias e Safira também, Ananías y Zafira también eles tinham um espírito voluntário. tenían un espíritu voluntario. Esse espírito voluntário é tremendo. Ese espíritu voluntario es tremendo. Que Davi pediu Que David pidió a Deus um espírito voluntário. a Dios un espíritu voluntario. Capítulo 51, Capítulo 51,
do livro de Salmos. del libro de Salmos. Senhor, cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito reto. Primeiramente ele orou assim. Primeramente él oró, sí. É lá no capítulo 51, no versículo 12. En el capítulo 51, versículo 12. Ele orou. Él oró. Torna a dar-me a alegria da tua salvação Vuélveme el gozo de tu salvación. e sustém-me com espírito voluntário. Y sosténme con un espíritu noble, Voluntário. E voluntario. Ananias e Safira Y Ananías y Zafira tinham esse espírito. tenían ese De espíritu trabalhar por amor na obra, de trabajar por amor en la obra, não por interesse, no por interés, mas trabalhavam por amor. pero trabajaban por O amor. espírito voluntário. Espíritu voluntario. Até o que as casas que eles tinham, Hasta que las casas que ellos tenían, eles davam tudo. ellos daban todo. A fortuna deles era, eles davam tudo pra igreja. Una de ellos era todo para la iglesia. Não tinha aquele coração, não, eu quero mais. No tenía que el corazón, yo quiero Se eu más. puder tirar da igreja, eu vou tirar. Que yo pueda sacar de la iglesia, voy a Não, sacar. eles têm ¿No? espírito Ellos voluntário. tienen un espíritu voluntario. Coração puro. Corazón puro. Coração bom. Corazón bueno. Atos capítulo 4, versículo 34. Hechos capítulo 4, verso 34. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. Hechos capítulo 4, versículo 34 dice así: así que no había entre ellos ninguna posesión, porque todo lo que poseían, heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido. Veja que eles eram crentes fiéis. Entonces eran creyentes fieles. Primeiro, crentes que haviam nele, no casal, havia abundante graça. Creyentes que en el matrimonio había abundante gracia. Eles tinham comunhão, tinham um só coração. Tenían comunión y un solo corazón. Eles tinham um espírito voluntário. Tenían un espíritu voluntario. Mas Pero se desviaram do caminho do Senhor. se desviaron del camino del Señor. Ananias e Safira abandonaram a salvação perfeita e gloriosa Ananías y Zafira abandonaron la perfecta que foi salvación gloriosa revelada que les fue revelada através de Jesus a Cristo. través de Jesucristo. Eles abandonaram. Ellos abandonaron Por quê? ¿Por qué? Por causa do engano. Por causa del engaño. Capítulo 1, 14 de Malaquias. Capítulo 1, 14 de Malaquías. Maldito seja o enganador. Maldito sea el engañador. Eles tinham certa herdade Ellos tenían cierta heredad e venderam aquela y herdade. vendieron aquella heredad. E o crime deles foi orquestrado, El crimen de ellos fue orquestado, foi combinado, Foi combinado. foi arranjado. fue Eles arreglado. venderam por um preço Ellos vendieron por un e precio quiseram mentir, y quisieron e mentir, dizendo que venderam por outro preço. diciendo que vendieron por otro pie. Venderam a mais, Vendieron más, mas tramaram pero tramaron em dizer que venderam menos diciendo que vendieron menos para ficar com o restante do dinheiro para quedar con un restante por del causa do dinero. engano. Por causa del engaño. Quantas pessoas dentro da igreja também ¿Cuántas personas dentro de la iglesia también? são como Ananias e Safira? Son como Ananías y Zafira. Tem espírito Tiene voluntário, espíritu voluntario, tem coração puro, tiene corazón puro, comunhão, tem abundante graça. tiene abundante gracia. Mas a pessoa Pero la persona começa a ser levada Comienza a ser llevada para o engano. para el engaño. Ele está enganando. Se está engañando. Ele está fazendo coisa errada, escondida. Está haciendo cosas malas escondidas. Ele está combinando coisas que o Espírito Santo não se Está agrada. combinando cosas que el Espíritu Santo no se agrada. Outros têm televisão em casa, Otros tienen escondida. televisión de la casa escondida. E Deus está vendo. Y Dios está viendo. Outras mulheres compram maquiagem. Otras mujeres compran maquillaje. Outros vão à praia. Otros van a la playa. Outros ficam ouvindo os programas mundanos do rádio. Otros combinan escuchando los programas de radio. Outros ficam acessando as coisas profanas da internet. Otros están accesando a las cosas profanas de la internet. Outros têm revista pornográfica. Otros tienen revistas pornográficas. E estão pensando Están pensando que Deus não vê. que Dios no ve. Então, Entonces, Ananias e Safira Ananías y se Zafira desviaram se desviaron por causa do engano. por causa del engaño. Eles pensaram Ellos pensaron que era normal. que era normal. Que, eu tenho poder, Pensaban, yo tengo poder. eu tenho graça. Eu tenho graça. E assim que eles caíram. Y así que ellos cayeron. Se autoconfiaram. Se autoconfiaron. Mas estavam enganando-se. Pero estaban engañándose. E ali Y allí veio a perdição. vino la perdición Todos dois. de todos los dos. Como diz Atos, Como dice Hechos, capítulo 5, capítulo 5 versículo 1 y versículo 1 ao versículo 11. al versículo 11. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Para que mentisses ao Espírito Santo e retivesse
retivesses o preço da parte da herdade, guardando-a, não ficava para ti, e vendida, não estava em teu poder. Porque formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas mentistes a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantando-se, os mancebos cobriram o morto e, transportando-o para fora, o sepultaram. E passando um espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: dize-me, vendestes, portanto, aquela herdade? E ela disse: sim, portanto. Então Pedro lhe disse: porque é que entre vós vos concertastes? Aqui diz que o crime claramente foi orquestrado, foi tramado. Porque vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta aos pés dos que sepultaram teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os mancebos, acharam-na morta e a sepultaram junto de seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. Terrível, não, irmão Pablo? Terrible lo que dice la palabra. Vendo que se desviaram, Los que se desviaron, olha o que aconteceu com eles. miren lo que pasó con ellos. Primeiro Ananias morreu. Primero murió Ananías. Depois de 3 horas, Después de 3 horas, chega Safira com a mesma mentira. viene Zafira con la misma mentira. E morreu Y também. murió también Por causa do engano. por causa del engaño. Então, quantos desviados, Entonces, ¿cuántos desviados? quantos crentes estão na igreja ¿Cuántos creyentes están en la iglesia? e estão enganando, Están engañando, já estão desviados, ya están desviados, porque estão enganando. porque están engañando. Olha o que aconteceu. Miren lo que pasó. Tinham graça, Tenían gracia, tinham só coração, tenían su corazón, espírito voluntário, espíritu voluntario, mas perderam a alma. pero perdieron el alma Pelo poder de Deus, por el poder de Dios. foram desmascarados. Fueron desmascarados. Volte agora à casa do teu Senhor. Esqueça o que passou. Lembra que Deus é amor. Jesus está chorando, chorando por você que se afastou, virando as costas e indo embora, abandonando seu Salvador. Se hoje você resolver regredir. O caso de Judas Iscariotes. El caso de Judas Iscariote. A Bíblia confirma La Biblia confirma o testemunho de el Judas. testimonio de Judas. Muitos pensam assim: Muchos piensan así. Judas nasceu para ir para o inferno. Judas nació para ir al infierno. Jesus falou Jesús dijo em João 17, en San Juan 17, versículo 12, y versículo 12, que ele era o filho da perdição. que él era el hijo de la perdición. Mas entenda bem, Pero entienda bien, Jesus falou que Judas era o filho da perdição Jesús dijo que Judas era el hijo de la perdición, porque Jesus Cristo conhece o passado, presente e futuro. Jesucristo conoce pasado, presente y futuro. Então, na sua onisciência, Entonces, en su que omnisciencia, é o poder de saber fatos futuros, que es el poder de saber hechos futuros, Jesus sabia que Judas Jesús sabía que Judas se desviaria. se desviaría. Então, por isso que ele foi chamado filho da perdição. Entonces, por eso fue llamado hijo de la Mas o perdición. testemunho da Bíblia Pero el testimonio de la Biblia prova que Judas era um salvo. prueba que Judas era un salvo. Como Pedro era salvo, Como Pedro era salvo, como Tiago era como salvo, Santiago era salvo, como Tomé, como Tomás era salvo, como Bartolomeu, como Bartolomeo, como João, como Juan, como Tiago, filho de Alfeu. como Tiago, hijo del Feo, Enfim, como os 11 como los apóstolos, 11 apóstoles. Judas também era um salvo. Judas también era un salvo. Mateus capítulo 26, versículo 14, Mateo 26, 14. diz que Judas era um
um dos 12. Dice que Judas era uno de los Ou 12. seja, ele era um Él era uno daqueles que foram chamados de los que fueron llamados para o apostolado. para el apostolado. Jesus, Jesús, Lucas capítulo 10, Lucas 10. ele tinha 70 discípulos. Él tenía 70 discípulos. 70. 70. Só que quando Cristo foi separar o apostolado, Solo que cuando Cristo fue a separar el ele apostolado, separou apenas 12. él separó apenas 12. Então, dentre 70 discípulos, Entonces, de entre 70 discípulos, Cristo escolheu 12 homens, Cristo eligió 12 hombres. dos mais valentes, De los más valientes, dos mais espirituais, de los más espirituales, dos mais fortes, de los más fuertes, dos que tinham uma comunhão com Deus. de los que tenían comunión con Dios. Jesus escolheu 12. Jesús escogió 12. Lucas capítulo 6, Lucas 6, versículo 13. versículo 13. E quando já era dia, chamou a si seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu nome apóstolos. Lucas 6, versículo 13. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Então Jesus Cristo chamou dentre os 70 Entonces Jesucristo llamó de entre los 70 12 homens. 12 hombres. E Judas Y Judas era um dos 12. era uno de los 12. Porque Judas tinha um testemunho Que Judas tenía un testimonio de crente, de creyente. tinha um testemunho Tenía un testimonio de um salvo. De um salvo. Tanto que ele foi chamado para a obra. tanto que fue salvo para la obra. Ou seja, porque Jesus viu alguma coisa O sea, nele. porque Jesús vio algo en él. Jesus se admirou com alguma posição de Judas. Jesús se admiró con alguna posición de Judas. E outra coisa, Y otra cosa, Judas era o discípulo mais inteligente, Judas era el discípulo más inteligente, porque os outros eram tudo pescadores. porque los otros eran pescadores. Fora Mateus, que era publicano, Fuera que Mateo era publicano, cobrador de cobrador de impostos. O impuestos. único que sabia mexer com contabilidade, El único que sabía entrometerse con la o contabilidad, único que conhecia matemática, el único que conocía matemática, era Judas. Era Judas. O tanto que Jesus escolheu Judas para ser o tesoureiro. tanto que Jesús escogió a Judas como tesorero. Pedro era pescador. Pedro era pescador. Tiago pescador. Tiago André pescador. pescador. Andrés pescador. João pescador. Juan pescador. A maioria deles A maioria deles eram pescadores. eram pescadores. O único que sobressaía El único que sobresalía inteligentemente inteligentemente era Judas. era Judas. Ele cuidava Él cuidaba do dinheiro del dinero da casa de Deus. de la casa de Dios. Porque quando eles foram para o evangelho, Porque cuando fueron al evangelio, Jesus mandou abandonar as redes. Jesús mandó a abandonar las Abandone redes. a rede. Abandone la red. Abandone. Abandone. Mateus capítulo 4, versículo 18 ao 20. Mateo 4, 18 al 20. A Bíblia fala que eles abandonaram as redes. La Biblia dice que abandonaron las redes. Então Cristo tinha de sustentar as famílias deles. Entonces Cristo tenía que sustentar la familia de Eles ellos. passaram só a viver da obra. Ellos pasaron a vivir solo de la obra. 9:14 de 1 Coríntios. 9:14 1 O Corintios. trabalhador do evangelho que viva do El evangelho. trabajador del evangelio que vive del Eles evangelio. passaram a viver do Ellos evangelho. pasaron a vivir del E evangelio. como que eles viviam ¿Y cómo vivían? do evangelho? Del evangelio. Por exemplo, Lucas capítulo 8, Por ejemplo, Lucas 8, do versículo 1 ao 3. del versículo 1 al 3. A Bíblia fala das mulheres que davam as La fazendas, Biblia habla de las mujeres que daban haciendas, ou seja, as o riquezas sea, riquezas, para ajudar. para ayuda. A Bíblia fala de Maria Madalena, La Biblia habla de María Magdalena, Joana, Juana, mulher de Cusa, mujer de Cusa, procurador de Herodes, procurador de Herodes, Susana, Susana, e muitas outras, E muitas outras que serviam a Jesus com suas que fazendas. servían a Jesús con sus bienes. Lucas capítulo 8, versículo 3. Lucas 8:3. Então Joana, Entonces o Juana, marido dela, el marido de ella, trabalhava dentro do palácio de Herodes. trabajaba dentro del palacio de Herodes. Ele era procurador de Él Herodes. era procurador de Você imagine Imagínese, o dízimo de Joana. el diezmo de Juana. Devia ser um dízimo altíssimo, Sería un né? diezmo altísimo, ¿no? Porque ela era trabalhador lá do palácio. Ella era trabajadora del palacio. E o governo estava todo na mão de Herodes, que Y era o governo estaba romano. en la mano de Herodes, que era el gobierno Então romano. pense aqui o dízimo Entonces piense que el diezmo de Joana. de Juana. E quem que tomava conta disso tudo? ¿Quién tomaba cuenta de todo eso? Quem era, irmão? ¿Quién Paulo. era? Judas. Era Judas. Era Judas. Ele tinha uma bolsa, Él tenía una bolsa, o alforje apostólico, una forja que apostólica. o povo dava as ofertas El pueblo daba las e ofrendas Judas que guardava tudo ali. y Judas guardaba todo Ou eso. seja, para dar o mantimento para cada apóstolo. O sea, para dar mantenimiento a cada E apóstol. será que tem na Bíblia? ¿Y sabe qué tiene la Biblia? Claro, vamos lá. Claro, vamos allá. Ah, João capítulo 13, versículo 29. Juan 13:29. Porque, como Judas tinha a bolsa, pensava alguns que Jesus tinha dito: compra o que nos é necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. San Juan 13:29. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta y o que diese algo a los pobres.
Então Judas tinha a bolsa, Entonces Judas tenía la bolsa, onde guardava as a ofertas. donde guardaba las ofrendas. E então Judas já trabalhava com isso. Entonces Judas ya trabajaba con eso. Mas Judas, Pero Judas, a Bíblia fala também la Biblia dice también que ele estava entre aqueles que él estaban entre aquellos que foram enviados para pregar o reino de Deus. que fueron enviados a predicar el reino de Quando Dios. Jesus mandou sair para pregar o reino de Deus Cuando Jesús mandó a salir para predicar el reino de e Dios curar os enfermos, y sanar a los enfermos, Judas estava lá. Judas estaba allá. Capítulo 10, versículo 4 e 5 de Mateus. Capítulo 10, versículo 4 y 5 de Mateo. É Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Jesus enviou estes 12, ele está vendo, enviou os 12 Entonces envió a los 12 e lhes ordenou dizendo: y les ordenó diciendo: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos, e indo, pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Mateo capítulo 10, versículo 4 y 5 dice así: Simón la cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por tanto, de gentiles no vayáis en ciudad, de samaritanos no entréis. Então a Bíblia diz aqui Entonces la Biblia dice aquí que ele foi enviado para pregar. que fue enviado a predicar. E olha no versículo 7, versículo 8. Y versículos 7 y 8 Diz que ele falava: é chegado o reino de dice Deus, que él decía: llegado el reino de Dios, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Mateo 7, 8, y yendo predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, de gracia Então pense aqui, Entonces piensa que Judas andava de porta em porta, Judas andaba de puerta en puerta, pregando: é chegado o reino de predicando: Deus, es llegado el reino de o Dios, Messias veio à el terra, Mesías viene de la tierra, Jesus, o Filho de Deus, está aqui. Jesús el Hijo de Dios está Então aquí. Judas pregava salvação para o Entonces Judas povo, predicaba salvación para el pueblo, pregava de porta em porta. Veja o testemunho de predicaba de Judas. puerta en puerta. Ve el testimonio de Judas. A Bíblia chega a dizer aqui mais que Judas curava os La enfermos. Biblia dice que Judas curaba a los enfermos. Todo tipo de enfermidade, Judas colocava a mão e as enfermidades eram curadas. Todo tipo de enfermedad Judas ponía la mano y las enfermedades se sanaban. Judas limpava os leprosos. Judas limpiaba a los leprosos. O pele da pessoa ficava branca, La piel de la persona quedaba blanca. ficava alva. Quedava blanca. Quando Judas tocava, Cuando Judas tocaba, a lepra ia embora. la lepra se iba. A Bíblia diz também que Judas até ressuscitava os mortos. La Biblia dice que Judas hasta resucitaba muertos. Expulsava demônios Expulsaba demonios junto com os outros 11. junto con los otros Então 11. veja que Judas tinha o poder do Espírito Entonces Judas tenía Santo. poder del Espíritu Santo. Ele tinha um compromisso com Deus. Tenía compromiso con Dios. Eu vejo um homem que expulsava demônios. Era un hombre que expulsaba demonios. Um homem que ressuscitou até mortos. Un hombre que resucitó hasta Um homem que muertos. limpou leprosos. Hombre que limpió leprosos. Curou enfermos. Curou enfermos. E pregava salvação perfeita e gloriosa. Predicaba salvación perfecta y gloriosa. E isto Esto Judas fazia. Judas hacía. A Bíblia chega a dizer também mais La Biblia dice más. que Judas tinha a paz de Deus na vida dele. Judas tenía la paz de Dios en la vida. Judas de él. entrava nas casas. Judas entraba en las E casas. Judas dizia: Y Judas decía: desça a paz sobre esta casa. descienda la paz sobre esta casa. Mateus capítulo 10, versículo 13. Mateo 10, 13. Que Jesus falou para os 12. Que Jesús habló a los Quando 12. entrarem em alguma casa, dizeis: Cuando entren en alguna casa, digan: desça a paz sobre esta casa. descienda la paz sobre Então esta casa. Judas tinha até a paz de Deus. Entonces Judas tenía hasta la paz de Dios. Ele era um crente fiel. Él era un creyente fiel. Tinha a paz de Deus na vida dele. Tenía paz de Dios en la A vida de él. paz de Cristo, a paz do Senhor resplandecia no rosto de La paz del Judas. Señor resplandecía en el rostro de Judas. O Espírito Santo também falava na boca de El Judas. Espíritu Santo también hablaba en la boca de Judas. Quando Judas abria a boca, Cuando vos Judas abrió la era o boca, Espírito Santo que se manifestava. era el Espíritu Santo que se manifestaba. Capítulo 10, versículo 20 de Mateus. Capítulo 10, verso 20 de Mateo. O Espírito do vosso Pai falará por vós. El Espíritu de vuestro Padre hablará por Não era vosotros. Judas que pregava. No era Judas que Era o predicaba. Espírito de Deus que falava na boca de Era el Espíritu de Judas. Dios que hablaba en la boca de Judas. Porém, Pero Judas não tomava conta das ofertas. Judas no tomaba cuenta de las ofrendas. Tinha a bolsa apostólica, Tenía la bolsa apostólica, que ele pagava o mantimento de cada que él discípulo. pagaba el mantenimiento de cada discípulo. Ajudava os pobres. Ayudaba a los pobres. Porque ele era contabilista. Porque él era contabilista. Judas era matemático. Judas era matemático. Judas era contador. Judas era contador. Ele sabia disso, meu Paulo, que ele era inteligente assim? Más o menos tenía una idea. Então,
O único que mexia com o dinheiro que Jesus confiou de pôr. Era el único a quien Dios le confió el dinero. O que aconteceu? ¿Pero qué ocurrió? Ele começou a roubar. Él empezó a robar. Começou a tirar o dinheiro dos pobres. Empezó a sacar el dinero de los O pobres. dinheiro das ofertas. El dinero de las O dinheiro ofrendas. dos dízimos. El dinero de los diezmos. Judas começou a roubar. Judas empezó a robar. Capítulo 12, versículo 6 de João. Capítulo 12, verso 10 de Juan. Ora, ele disse isto, Judas disse isto, não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali era lançado. San Juan 12, versículo 7. 6. San Juan 12, verso 6 dice así: pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Veja aí. Veja aí. Claro. Este es Ele claro. começou a roubar Ele o que empezou- caía na bolsa. Empezó a robar lo que entraba a la bolsa. Então o povo dava oferta Por la ofrenda. e o saco era furado. Y el saco era agujereado. E caía tudo no pé de Judas. Caía todo en el pie de Judas. Só Deus para ter misericórdia. Solo Dios para tener Veja o misericordia. fim de Judas. Miren el fin de Judas Judas. começou a roubar. Judas empezó a robar. O que aconteceu? ¿Y qué pasó? O diabo entrou no corpo de El diablo Judas. entró en el cuerpo de Judas. O Espírito Santo falava na boca de El Judas. Espíritu Santo hablaba en la boca de Judas. A paz do Senhor estava na vida de La Judas. paz del Señor estaba en la Quando vida ele de Judas. começou a roubar, Cuando él empezó a robar, o diabo entrou no corpo el diablo dele. entró en el cuerpo de él. Satanás se apossou de Judas. Satanás se poseyó de Judas. Porque ele se desviou Porque se desvió do propósito de Deus. del propósito de Dios. Capítulo 22, versículo 3 de Lucas. 22:3 de Lucas. Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12. Lucas 22, versículo 3. Y entró Satanás en Judas por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. O diabo se apoderou de El Judas. diablo se apoderó de Judas. Judas ficou possuído. Judas quedó E o que poseído. aconteceu? ¿Y qué pasó? Quando Judas ficou Cuando possuído, él quedó poseído, ele se desviou él dele. se desvió del evangelio. Uma vida consagrada a Deus, Una vida consagrada a Dios, de pregação, de predicación, de cura de enfermos, de cura de enfermos, e até ressurreição de de mortos. esta resurrección de muertos. Tinha a paz do Senhor. Tenía la paz del Señor. O Espírito de Deus falava na boca El dele. Espíritu de Dios hablaba en la boca Ele de andava él. de porta em porta pregando o Iba de evangelho. puerta en puerta predicando el evangelio. O diabo entrou nele porque ele começou a roubar El diablo entró en él as ofertas do povo de Deus. porque empezó a robar la ofrenda del ¿Y pueblo qué de Dios. aconteceu? ¿Y qué pasó? Judas se desviou. Judas se desvió. Atos, Hechos, capítulo 1, capítulo 1, versículo 25. versículo 25. Para que tome parte neste ministério e apostolado, de que Judas se desviou. Aqui é muito clara essa Muy palavra. claro esta palabra. Preste atenção aqui. Presta atención aquí. Para que tome parte neste ministério e apostolado, de que Judas se desviou. Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. Hechos capítulo 1, versículo 25. Para que tome la parte este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Só pode se desviar Solamente puede desviarse quem está no caminho certo. quien está en el camino correcto. Não é verdade, irmão? Es verdad, es verdad. Se desvia quem está no caminho quem? Se desvía quien está en el camino correcto. Aí vai para um lado errado, se desviou. Ahí va para el lado equivocado y se desvía. Por que Judas se desviou? ¿Por qué se desvió Judas? Ele estava no caminho Ele correto. estava no caminho correto. Ele era um dos 12. Él era uno de los 12. A paz estava sobre La paz ele. estava sobre o ele. Senhor habitava nele. El Señor habitaba en él. Quando começou a roubar, Cuando empezó a robar, quando começou a ter avareza pelo dinheiro, empezó a tener avaricia por o el diabo dinero. entrou nele. El diablo entró en él. E ele se desviou. Y él se desvió. E a profecia de Davi Y la profecía de David
No Salmo 69, Del Salmo do 69, 25 ao 28, del 25 al 28, a Bíblia diz que o nome de la Judas Biblia dice que el nombre de Judas foi riscado do livro da vida. fue arrancado del libro de la vida. O Senhor riscou o nome de El Judas Señor rasgó el nombre de Judas do livro da vida. del libro de la vida. Você vê, Judas era um salvo, irmão. Judas era un salvo. O nome de Judas estava no livro da El vida. nombre de Judas estaba en el libro de la vida. E o Senhor apagou. Y el Señor lo borró. Por quê? ¿Por qué? Porque ele se desviou. Porque él se desvió. Salmo 69, 25 ao 28. Salmo 69, 25 al 28. Essa profecia dizia a respeito de Judas. Esta profecía decía al respecto de Judas. Fique desolado o seu palácio, e não haja quem habite nas suas tendas, pois perseguem aquele a quem feriste, e conversam sobre a dor daqueles a quem chegaste. Acrescenta iniquidade à iniquidade deles, e não entrem na tua justiça. Seja arriscado do livro da vida, e não seja escrito com os justos. Salmo 69, 25 al 29. Dice así: sea su palacio asolado, en sus tiendas no haya morador, porque persiguieron al que tú heriste y cuentan el dolor de los que tú llagaste. Pon maldad sobre su maldad y no entren en tu justicia. Sean raídos del libro de los vivientes y sean escritos entre los justos. Mas a mí, afligido, miserable, tu salvación, oh Dios, me ponga en alto. Está vendo essas palavras aqui? ¿Están viendo estas palabras aquí? O mesmo o apóstolo Pedro citou lá no livro de Atos. El mismo apóstol Pedro citó en el libro de Por Hechos, exemplo, Atos capítulo 1, 16. por ejemplo, Hechos 1:16. Varões e irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi. O Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas. Tá vendo aqui? Aquela palavra dizia de Judas. Esa palabra decía de Judas. Acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus. Aí ele começa a citar que outro foi contado conosco, alcançou sorte nesse ministério, iniquidade, precipitando-se, rebentou-se pelo meio. E diz mais aqui: o livro de Salmos está escrito: fique deserta a sua habitação e não haja quem nela habite, e tome outro o seu bispado. Claramente aqui. Claramente aquí. Essa palavra dizia a respeito de Judas. Esta É palabra o dice al Salmo respecto de Judas. 69. El Salmo 69. Olha, fique desolado o seu palácio. Quede desolado su palacio. Salmo 69, 25. Salmo 69, 25. E lá no 28 Y diz: en el 28 dice: seja arriscado o seu nome do livro da se ha vida. rasgado del libro su nombre. O nome de Judas foi riscado do livro da vida. Entonces, el nombre de Judas fue sacado del libro de la vida. Por quê? ¿Por qué? Se desviou do evangelho. Se desvió del evangelio. Da mesma forma, De la misma forma, quantos se desviam do evangelho também? cuando se desvían también del Por evangelio, causa do dinheiro. por causa del dinero. Eles estão na igreja por causa da salvação. No están en la iglesia por causa de la Talvez isso salvación. aconteceu com você. Tal vez eso pasó con usted. Você queria ter uma casa boa. Usted quería tener una casa buena. Você queria ter um carro. Usted quería tener un auto. Você queria ter uma prosperidade. Una prosperidad. Mas Deus conhece o seu Pero coração. Dios conoce su corazón. Deus não lhe deu. Dios no le dio. Porque Deus sabia que o seu coração ficaria na sua casa. Porque Dios sabía que su corazón quedaría en su casa. Jesus sabia que o seu coração ficaria no seu tesouro. Jesús sabía que su corazón quedaría en su tesoro. E Jesus Cristo falou. Jesucristo habló. Mateus capítulo 6, Mateo 6, versículo 21. versículo Porque 21. onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Mateo capítulo 6, versículo 21 dice así: porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. É isso. Es esto. Então, nós temos de buscar o reino de Deus Entonces tenemos primeiro. que buscar primero el reino de Dios. 6:33 de Mateus. 6:33 de Mateo. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Buscar primeramente el reino de Dios y su E justicia. as demais coisas não serão acrescentadas. Y todas estas cosas serán Mas e añadidas. por que você se desviou? Entonces, ¿por qué usted se desvió? Porque foi como exemplo de Judas. Que fue como el ejemplo de Judas. Qual? ¿Cuál? O dinheiro. El dinero. A avareza. La avaricia. Quantos estão na igreja só por causa dos bens materiais? ¿Cuántos están en la iglesia por causa de los bienes E materiales? quando Deus resolve provar, Y cuando Dios quiere probarle, quando Deus resolve tocar, cuando Dios quiere tocarle, a pessoa não la aceita. persona no acepta. Porque o coração dela está preso. Porque el corazón está preso. Então muitos estão na avareza Entonces muchos están en la e avaricia. não concordam com a aprovação de Deus. Y no concuerdan con la aprobación de Dios. Não concordam No concuerdan com as lutas que Deus envia para provar a con la lucha fidelidade. que Dios envía para probar la fidelidad. desvían. Y se desvían. Se desviam até para as igrejas Se van mundanas, hasta para iglesias mundanas. as igrejas de Satanás. Las iglesias de Satanás. Não, mas lá prega Pero prosperidade. allá predica prosperidad. Lá é Allá. a teologia da prosperidade. Allá es teología de la Eu faço prosperidad. a fogueira santa. Yo hago la foguera santa.
Eu faço tudo isso aí Hago todo eso allí para ter prosperidade. para tener prosperidad. Não se desvia do evangelho, irmão. Día del Evangelio, hermanos. Como Judas. Como Judas. O nome dele foi até arriscado no livro da Que el vida. hombre hasta fue apagado, borrado del E libro de la Satanás vida. entrou no corpo Y dele. Satanás entró en su cuerpo. Capítulo 6, versículo 10 Capítulo 6, verso 10 de 1 Timóteo. de primera de Porque Timoteo. o amor ao dinheiro é a raiz Porque el amor al dinero es la raíz toda espécie de de males. todos los males. E nessa cobiça, Y en esta codicia, alguns se desviaram da fé. algunos se desviaron de la fe. Tá vendo? Se desviaram. También se desviaron E se transpassaram a si mesmos com muitas y dores. se traspasaron a sí mismos con muchos Quantos dolores. estão desviando? ¿Cuántos se están Por causa do desviando? dinheiro. Por causa del dinero. Porque querem Porque quieren o que Deus não quer dar. lo que Dios no le quiere Deus dar. conhece o seu futuro. Que Dios conoce su Aí futuro. ficam revoltados. Aí quedam enojados. Eu vou sair da igreja. Eu vou irme da Porque igreja. eu pedi, Deus não me deu. Yo pedí, Dios no me Eu dio. pedi, Deus não me respondeu. Eu pedi, Deus não me Eu vou respondeu. sair. Eu vou sair. Porque amo o dinheiro. Porque ama el dinero. Porque não ama a salvação. Porque no ama la A salvación. salvação em primeiro lugar. La salvación es de primer Não lugar. agradece. No se agradezca. Não louva a Deus pela salvação. No alaba a Dios por la salvación. Mas se revoltam. Pero se enoja. Porque não alcançou a prosperidade. Porque no alcanzó la prosperidad. Se desviam do Y se desvía del evangelho. evangelio. O fim El fin desta pessoa. de esta persona, Se você se desviou si usted se desvió por causa da cobiça, por causa de la da codicia, avareza do dinheiro, de la avaricia del dinero, porque até mesmo não queria dar o dízimo. que no quería dar el diezmo, Não vou dar meu dízimo. no voy a dar mi diezmo. Porque vai acabar meu dinheiro. Porque va a terminar mi Eu dinero. não vou para outra igreja que não cobra meu dízimo. Voy para otra iglesia que no cobra mi diezmo. Eu vou lá para Cristiano Brasil. Yo voy para Cristianos de Brasil. Que não cobra meu dízimo. No cobra mi diezmo. Mas é um mundanismo terrível. Es un mundanismo Eu terrible. vou para lá. Yo voy allá, Vai lá para Porta Larga. allá a la puerta É larga. o que acontece. Es lo que Vai pasa. se desviar Se desvían por causa da avareza do próprio por causa dinheiro. de la avaricia del propio dinero. Então não siga o exemplo de Judas. Se nos siga el ejemplo de Judas. Escapa-te. Escape. Volta para Jesus. Vuelva a Jesús. A maior riqueza. A maior riqueza. Em primeiro lugar. En primer lugar, É o reino de Deus. es el reino de Dios E a sua justiça. y su justicia. Saúl. El ejemplo del rey Saúl. A Bíblia diz que Israel não tinha rei. La Biblia dice que Israel no tenía rey Os israelitas começaram y los israelitas empezaron a indagar a Deus a preguntar a Dios porque queriam um rei. por qué querían un rey. Então Deus resolveu dar um rei Entonces Dios resolvió en darles un rey ao seu povo Israel. a su pueblo de Israel. Então Deus tem de preparar uma pessoa Entonces Dios tendría que preparar una persona para ser para ser um rei. el rey. Então Deus Entonces Dios escolheu um jovem escogió un joven por nome de Saul. por nombre de Saúl. A Bíblia diz que Saul era um jovem muito belo. La Biblia dice que Saúl era un hombre muy bello, Na cintura para cima, de la cintura para arriba. não tinha jovem mais bonito do que Saul naqueles No había dias. joven más bonito que Saúl en aquellos Ele días. era realmente um rapaz belo, segundo o testemunho da Escritura. Él era realmente un muchacho bello según la escritura de la Biblia. 1 Samuel, capítulo 9, versículo 2. Primera de Samuel, capítulo 9, verso 2. Este tinha um filho cujo nome era Saul, mancebo, e tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele. Desde os ombros para cima, sobressaía a todo o povo. Samuel, primera, capítulo 9, verso 2. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Então, como Deus escolheu Saul, Entonces, ¿cómo Dios escogió a Saúl? Deus resolveu também mudar o coração de Saul, Dios resolvió cambiar el corazón de Saúl. transformar o seu coração. Transformar su corazón. O coração de Saul foi mudado El por corazón de Deus. Saúl fue cambiado Toda por Dios. rapina, Toda espina, todo pecado, todo pecado, toda sujeira, toda o suciedad. Senhor tirou do coração de Saul. El Señor quitó del corazón de Saúl. Purificou aquele vaso Purificó aquel vaso para ser idôneo para ser idóneo para o seu próprio uso. para su propio uso. 1 Samuel capítulo 10, versículo 9. 1 Samuel 10, verso 9. Sucedeu, pois, que virando ele as costas para partir de Samuel, Deus lhe mudou o coração em outro. E todos aqueles dias aconteceram, todos aqueles sinais aconteceram aquele mesmo dia. 1 Samuel 10, versículo 9. Aconteció luego que al volver él las espaldas para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón. Y todas estas señales acontecieron en aquel día. Então Deus já transformou o coração dele. Entonces Dios se transformó el corazón de él. Consequentemente, Consecuentemente, a transformação la transformación de seu coração de su corazón
Deus revestiu Saul do poder do Espírito Santo. Dios revistió a Saúl del poder del Espíritu Santo. Saul se encheu do Espírito Santo. Saúl se llenó del poder del Que a Espíritu Bíblia Santo. diz que Saul até profetizou. Que la Biblia dice que Saúl hasta profetizó. Saul foi usado no dom de profecia, Saúl fue usado en el don de que profecía, era dificílimo. que era muy difícil. Saul profetizou Y Saúl profetizó e recebeu o poder do Espírito y Santo. recibió poder del Espíritu Santo. 1 Samuel capítulo 10, versículo 10. 1 Samuel 10, verso E 10. chegando eles ao outeiro, eis que um rancho de profetas lhes saiu ao encontro. E o Espírito do Senhor se apoderou dele e profetizou no meio deles. 1 Samuel 10, versículo 10. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él. Y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Imagina, Imagina, hermanos. ele recebeu o poder do Espírito Santo. Él recibió poder del Espíritu O Santo. Espírito Santo naquela época não era derramado sobre toda a carne. El Espíritu Santo en aquella época no era derramado sobre toda Ele la escolheu carne. algumas pessoas para poder usar. Él elegía a algunas personas para poder usar. E ele escolheu realmente Saul. Y él escogió realmente a Saúl. E se apoderou, se apossou. Y se apoderó, se poseyó. E Saul até teve o dom de profecia. Y Saúl hasta tuvo el don de profecía. Profetizou. Profetizó. Que até fez os outros profetas do rancho, Que está hizo a los otros profetas que era um rancho dos que profetas, era un grupo de profetas. eles ficaram abismados. Ellos quedaron abismados. Porque ele profetizou. Porque él profetizó. Mas a Bíblia diz que Saul desobedeceu a palavra do Senhor. Dice la Biblia que Saúl desobedeció la palabra del Señor. Saul desobedeceu Saúl desobedeció porque Deus mandou porque Dios le mandó acabar a terminar com os amalequitas. con los amalecitas. Os amalequitas tinham feito o povo de Israel sofrer na caminhada do Los deserto. amalecitas habían hecho sufrir al pueblo de Dios en la caminata del ejército, del desierto. E Deus mandou acabar com todos os amalequitas. Y Dios mandó a terminar con todos los amalecitas. Desde o menor até o maior. Desde el más joven hasta el mayor. Desde o menor animal até o maior animal. Desde el menor animal hasta el mayor animal. E ele desobedeceu. Y él desobedeció. Ele trouxe o governante Agag, Él trajo al gobernador Agag vivo, vivo, que era o governante que era el gobernador dos amalequitas. de los amalecitas. Ele trouxe o rei Agag, Y trajo al rey Agag, o rei de Amaleque vivo, al rey de Amalek vivo. e não matou os melhores cordeiros e as melhores vacas. Y no mató los mejores corderos y las mejores vacas. Deus tinha mandado acabar com tudo. Dios mandó a terminar con todo. Ele desobedeceu Él desobedeció a ordem de Deus. el orden de Dios. 1 Samuel capítulo 13, versículo 14. 1 Samuel 13, 14. Porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração. E já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porque não guardaste o que o Senhor te ordenou. 1 Samuel capítulo 13, versículo 14. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová le ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Ele não guardou as palavras que Jeová Deus o entregou. Él no guardó las palabras que Jehová le entregó. 1 Samuel capítulo 15, versículo 19 1 Samuel capítulo 15, versículo e o 19 20. y el 20. Porque, pois, não deste ouvidos à voz do Senhor, antes voaste ao despojo, e fizeste o que parecia mal aos olhos do Senhor? Então disse Saul a Samuel: antes dei ouvidos à voz do Senhor, e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Aí diz assim, o versículo 22 e 23. Porém disse Samuel: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como a iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas mais rei. 1 Samuel capítulo 20 hasta el versículo 15, capítulo 15, 19 y 19, 20 hasta el 23. Sim. Dice así, desde el versículo 19, ¿por qué? Pues no has oído la voz de Jehová,
sino que has vuelto el botín y has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido a la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó el botín de las ovejas y las vacas, primicias, anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová, Dios de Gilgal. Y Samuel dijo: ¿te complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en los que obedezca a la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Então o próprio Deus rejeitou Saul Entonces el propio Dios rechazó a por causa Saúl da sua desobediência. por causa de su desobediencia. Então o Espírito Santo se afastou, se retirou de Saul. Entonces el Espíritu Santo se apartó, se retiró de Saúl. Saul ficou totalmente sem o Espírito Santo Saúl quedó completamente sin Espíritu Santo, e um demônio começou a habitar no corpo de Saul. y un demonio empezó a vivir en el cuerpo de Saúl. 1 Samuel 16:14. Primera de Samuel 16:14. O Espírito do Senhor se retirou de Saul e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor, ou seja, permitido pelo Senhor. Permitido por el Señor. Primera Samuel 16:14. Y el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Então, o próprio espírito mau Entonces el propio espíritu malo começou a perturbar Saul. empezó a perturbar a Saúl. Veja o desvio de Saul. Vean el desvío de Saúl. Desobedeceu a palavra, Desobedeció la palabra. se desviou Se desvió da verdade de de la verdad Deus, de Dios. se desviou Se desvió do caminho del camino. que até profetizado. Hasta había Teve um profetizado. coração mudado, Un corazón cambiado. recebeu o Espírito Santo, Recibió Espíritu Santo. mas deixou o rei Agag vivo Pero dejó al rei Agag e vivo. trouxe aquelas vacas e carneiros vivos Trajo las vacas y las ovejas e vivas. desobedeceu a Deus. Desobedeció a Dios. Então ele começou a andar por caminhos tortuosos. Entonces empezó a caminar por caminos torcidos. No capítulo 28 de 1 Samuel, Capítulo 28 de Primera de Samuel. 1 Samuel 28 diz que ele foi até consultar uma feiticeira. El 28 dice que él fue hasta a preguntar a una hechicera. Depois que ele se desviou, ele foi até na macumba. Después que se desvió, esta fue la macumba. Ele foi na pitonisa, Él fue a la adivinadora. uma mulher que tinha um espírito de adivinhação, Una mujer que tiene un espíritu de que adivinación. rogou e apareceu até um demônio na forma do profeta Le rogó Samuel. y hasta apareció un demonio en la forma del profeta Samuel. O homem que tinha recebido o Espírito Santo, El hombre que había recibido Espíritu Santo agora foi até a feitiçaria, ahora fue a la hechicería porque tinha se desviado. porque se había desviado. Veja que o estado dele foi pior, como diz a Vean que palavra. el estado de él fue peor, como dice la É palabra. pior do que o primeiro. Peor que el primero. O homem que tinha recebido o Espírito de El Deus hombre que había recibido el Espíritu de Dios teve o coração mudado. tuvo el corazón cambiado. Agora recebeu a presença do demônio no Ahora recibe la corpo, presencia del demonio en el cuerpo. que começou a se apoderar dele Empezó a apoderarse de e él. visitou até a Fue feiticeira, hasta la casa de la a hechicera, pitonisa de Endor. la adivinadora de Endor. E o que aconteceu? ¿Y qué pasó? O próprio Saul El propio Saúl se suicidou. se suicidó, Tirou sua própria vida. quitó su propia vida, Tirou a espada da bainha do seu amigo, do soldado, quitó la espada de donde guardaba su compañero e se matou. y se mató. 1 Samuel capítulo 31, do 1 ao 4. Primera de Samuel 31, del 1 al 4. Os filisteus, pois, pelejaram contra Israel. E os homens de Israel fugiram de diante dos filisteus e caíram atravessados na montanha de Gilboa. E os filisteus apertaram com Saul e seus filhos. E os filisteus mataram a Jonatas e a Abinadab e a Melquizua, filhos de Saul. E a peleja se agravou contra Saul, e os flecheiros o alcançaram. E muito temeu por causa dos flecheiros. Então disse Saul ao seu pajem de armas: arranca tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham esses incircuncisos e me atravessem e escarneçam de mim. Porém, o seu pajem de armas não quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. Primera Samuel 31 del 1 al 4. Y los filisteos pues pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los hijos de los filisteos, y cayeron muertos en el monte de Gilboa, y siguiéndolos los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán y a Abinadab y a Malquisúa,
hijos de Saúl. Y apareció la batalla contra Saúl y le alcanzaron los flecheros y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y transpásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada e se echou sobre ella. Veja, ele se suicidou. Vean, se suicidó. Ou seja, foi para o inferno. O sea, fue al infierno. Porque desobedeceu. Porque desobedeció. Se desviou. Se desvió. Olha o fim do desviado. Mira el fin del desviado. Foi para o inferno. Fue al infierno. E matou-se. Y se mató. Mesma forma. De la misma forma. Você também está desviado. Usted está desviado. Porque desobedeceu a palavra de Deus. Desobedeció la palabra de Dios. Você não concordou com aquela profecia, você lembra? Usted no estuvo de acuerdo con aquella profecía, ¿recuerda? Você falou que era da carne. Dijo que era de la carne. E Deus lhe alertando. Dios alertándole. Fuja deste homem. Huya de este hombre. Ele vai me derrubar. Te va a derrumbar. Fuja desta mulher. Huya de esta mujer. Sai desses caminhos. Salga de esos caminos. Eu estou irado contra você. Estoy airado contra Eu usted. estou triste. Eu estou triste. Afaste desse lugar. Apártese de ese lugar. Lembra? ¿Recuerda? Aquela pregação que Deus deu? De aquella predicación que E Dios dio. você achou que era o homem contando, ele está falando porque ele Y sabe. usted pensó que era el hombre que hablando que porque él pensaba que Lembra sabía. que você desobedeceu o seu pastor? ¿Recuerda que usted desobedeció al pastor? Você desobedeceu a doutrina? Desobedeció a la doctrina. Desobedeceu a diretoria? Desobedeció a la directoría. Desobedeceu ao missionário? Desobedeció al misionero. Lembra? ¿Recuerde? Olha como você está hoje. Mire cómo usted está hoy. Por quê? ¿Por qué? Da sua rebeldia, Por su rebeldía. da sua desobediência. Su desobediencia. Como Saúl. Desobedeceu a palavra. Desobedeció la palabra. Mas há tempo agora Pero hay tiempo aún de você se reconciliar, de reconciliarse. para que você não vá para o inferno, Usted no vaya al infierno. como Saul foi. Como Saúl fue. Levante a mão e agora, Levante la mano allí. do outro lado, do En el seu otro rádio. lado de su radio. Levante a mão, Levante la mano. grite assim comigo: Grite conmigo. Senhor Jesus Cristo, Señor Jesucristo, eu estou arrependido, estoy arrepentido porque ouvi a tua palavra. porque oí su palabra. Eu ouvi a palavra de Deus e temi. Yo oí la palabra de Dios y temí. Eu desobedeci a tua palavra, Senhor. Yo desobedecí tu palabra, Señor. Eu achei que estavam pegando muito no meu pé. Yo pensé que estaban persiguiéndome a mí. Eu achei que estavam me perseguindo. Yo pensé que estaban Eu persiguiéndome. achei que os conselhos eram Yo pensé que eran los consejos para me levar para o mau caminho. para llevarme a mal camino. Senhor, Señor, eu também desviei yo también me desvié por causa da avareza do dinheiro. por causa de la avaricia del dinero. Desviei-me do evangelho Me desvié del evangelio porque estava tendo uma dupla vida. porque estaba teniendo una doble vida. Estava no engano. Estaba en el engaño. Estava querendo enganar Estaba queriendo engañar os teus a servos tus siervos dentro da tua casa. dentro de tu casa. Mas agora, meu Pero Deus, ahora, mi Dios, eu quero voltar. yo quiero volver. Estou com a mão levantada Estoy con la mano para levantada voltar para volver aos teus a caminhos, tus caminos, para me humilhar. para humillarme. Em nome de Jesus Cristo. En el nombre de Jesucristo. Oremos, Senhor Deus e Pai. Em nome de Jesus Cristo. Está este homem, oricalabasta e candalabastúria, voltando para o teu reino. Ó Deus e Pai, Senhor, manda nós tornarmos para Ti. Zacarias capítulo 1, versículo 3. Tornai-vos para mim, eu tornarei para vós. Olha o sofrimento deste desviado, olha o sofrimento dela. O estado deste homem, o estado desta mulher, a vida jogada, outra vez nos vícios, está acorrentado pelo diabo, está acorrentado pelo mundo, está acorrentado pelas forças infernais. Ó grande Deus, Jeová, ele ouviu esta palavra. Lembra-te de Judas, que era teu discípulo, que era teu apóstolo, Senhor. Ele desviou-se e o nome dele foi riscado do livro da vida, que até mesmo o Espírito Santo falava na boca de Judas. Oh, meu Deus, Saul teve um coração mudado e profetizou no rancho dos profetas, que até deixou os filhos dos profetas perplexos com o poder de Deus na vida de Saul. Ananias e Safira também desviaram do evangelho por causa da avareza. Eles tinham um coração, eles tinham espírito voluntário, eles eram, meu Deus, cheios da tua graça. E da mesma forma, este homem também era cheio da tua graça, era cheio do teu poder, e agora encontra-se desviado, porque ele reconhece que o diabo usou. Ele está com 8 demônios no corpo. O último estado dele é pior do que o primeiro, mas agora o Espírito Santo quebra essas amarras do inferno, quebra essas amarras dos demônios, em nome de Jesus Cristo. Senhor, te repreenda, Satanás.
Vai-te, Satanás, vai-te, espírito imundo, vai-te, legião do inferno, em nome de Jesus Cristo, liberta esta vida agora para se consertar. Ele hoje volta para o teu amor, ele volta para a tua presença, em nome de Jesus Cristo. Escreva o nome dele no livro da vida e sela com teu sangue para o último dia da vida eterna, em nome de Jesus Cristo, o verbo de Deus. Oh, glória a Deus, aleluia. Grite assim: meu Senhor, Mi Señor, a partir de agora, eu me arrependi, yo me arrepentí, e sou novamente soy nuevamente crente, creyente, liberto, liberado, transformado, transformado, porque oí a tua palavra su palabra, e temi. temí. Amém. Amén, Jesús. Deus abençoe, amado ouvinte. Que Dios les bendiga, gente, diga. Igreja da Fé Apostólica, uma igreja que preza pela evangelização das nações e na perseverança na sã doutrina do Senhor Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 20. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido.